Fala pessoal, vamos lá, vamos falar um pouquinho dessa derrota do Internacional. O Inter volta a campo após essa grande parada. Antes eu quero pedir se tu é novo por aqui, se inscreva no canal, deixa o teu like e ativa o sininho, a inscrição é muito importante. Deixa o like é o certinho, valoriza aqui o vídeo. Ativa o sininho, aí sempre que tiver vídeo novo aqui no canal tá notificado. Olha a descrição, que aqui na descrição vai estar o Instagram, vai estar também o Facebook do canal, beleza? Daí tu pode passar por lá. Bom, e antes, claro, eu quero só registrar aqui. Eu deixei na comunidade do canal o link, mas vocês podem acompanhar lá. Hoje eu pude participar, né? Pude ter o prazer de estar participando. Pena que não foi com vitória, mas hoje eu fui convidado para participar com o Samurai Colorado lá da transmissão, né? O que estaria comentando não pôde, então eu meio que fui substituir ele, mas eu pude ter esse prazer de estar lá com o Samurai Colorado e foi um prazer, foi muito bacana, apesar da derrota do Inter. E eu até agradeço o Samurai aí. Então, se tu ir na comunidade do canal aqui, tá? Ali eu deixei o link da live lá. Então, se tu não é inscrito, já te inscreve lá. E aí, a qualquer momento, eu posso chamar também ele pra de repente estar participando aqui em uma live, tá? Então, muito obrigado aí ao Samurai Colorado. Foi bem legal. Quem assistiu lá, muito do que eu vou falar aqui eu cheguei a comentar lá, tá? Mas vamos lá. A escalação do Internacional hoje, né? O Inter foi com Rocher, Bustos, Vitão, Mercado, René, Fernando, Maurício, Wesley, Alan Patrick, Valência e Rafael Borré. Bom, muitas coisas, tá? Eu quero dizer que eu já falei isso na live aqui segunda-feira. Falei isso em outras lives, em outros momentos. Mas eu vou falar de novo que sim, eu acho que a gente tem que ser um pouco sensível ao período do Inter sem treinos, porque o Inter teve dias sem treinar. Acho que foi 12 dias, né? Sem praticar nada, né? Jogadores do Inter tiveram na água, foram ajudar e todo esse tempo, toda essa parada. Então, e aí quando o Inter volta a treinar primeiro na PUC de uma maneira completamente diferente, né, do habitual do dia a dia. Daí depois vai voltar em outro estado, em Itu. E eu digo e repito, eu acho que isso tem que ser considerado, isso tem que ser colocado, acho que isso tem que ser dito, tá? Que é algo para se considerar. Eu não vou tirar isso fora da análise, eu acho que essa é um parêntese que a gente tem que fazer antes de toda e qualquer análise. Então é claro que o ritmo do jogo não vai estar no melhor, o ritmo do jogo não vai estar como estaria se tivesse continuado as partidas e os jogos. Eu acho que essa é a primeira consideração a se fazer. Arena Barueri, né, estádio, os dois visitantes praticamente, né, Belgrano visitante e o Inter mandante, mas também não no seu estádio. O que acontece? O time do Internacional, eu acho que primeiro tempo, o Inter fez uma boa partida até. O Inter fez um bom primeiro tempo. Em determinado momento do primeiro tempo, o Internacional chegou até 80% a 81% de posse de bola. O Internacional era o time propositivo, ainda que nos primeiros 2 minutos o Belgrano tenha finalizado. O Internacional conseguiu rapidamente construir uma boa troca de passes e parecia que não tinha sentido parada e tal. Então uma troca de passes importante que vinha de René para Vitão, para Mercado, para Bustos, e vai e troca passes aqui, vem com o meio campo, envolve o Fernando, que já passa ali. Então uma boa troca de passes pro Inter, que não conseguia entrar na área do Belgrano. Cruzava para a área e a zaga cortava, não conseguia. O Wesley foi um bom jogador no primeiro tempo, porque ele conseguiu passar muito bem naquele lado do campo. Pelo Wesley, se aconteceram as chegadas que o Inter conseguiu ter no gol do Belgrano. Cruzamento para a área, ou de colocar alguém na cara do gol. Como a bola não chegava, Valência e Borré, que alguns até dizem que não é camisa 9, nenhum dos dois seria camisa 9, poderia ser ponta, enfim. A gente chegou a discutir isso em algum momento lá na live do Samurai. Pouco apareceram. E aí quando apareceu, que foi o gol, foi uma jogada que o Wesley passou e cruzou para a área e o Borré conseguiu fazer 1-0. Só que aí vem um ponto também crucial da partida, né? Que é o René, infelizmente. Que na minha opinião, cara, o René vinha fazendo uma baita partida. Eu tava elogiando ele lá na live, lá. Tava elogiando ele. Cara, ele tava fazendo uma baita partida, grande partida do René. Mas aí
o René simplesmente, de novo, como já fez no Grenal, como fez contra o Fluminense, tem um erro que não pode ter, né? Ele passa pra ninguém. E aí o atacante do Belgrano vai, pega a bola e oportunista, Belgrano que nem tava chegando a gol, né? Pelo que o Inter tava construindo, poderia ter feito 2-0, 3-0. E aí o Belgrano acaba empatando o jogo. Um minuto depois dá um apagão, desatenção no time do Inter. O Belgrano faz 2-1 num cruzamento, acho que desatenção total da zaga colorada. Segundo tempo, o Inter sumido no jogo, pouco chegou. Acho que só quando o Alário vai lá entrar, o Internacional ainda consegue tentar alguma coisa, mas não chegou perto. Outros contextos importantes, uma arbitragem bem ruim, né? A arbitragem ruim no jogo, o Internacional sofreu muitas faltas e demorou demais para dar cartão, então foi um jogo muito picotado, jogo bem picotado. Vários jogadores do Inter sofreram faltas, chegou um momento que o Bustos tomou uma joelhada. Acho que poderia ter sido mais rígido com os jogadores do Belgrano, o árbitro da partida, sim. E aí a gente teve também um pênalti que a transmissão do SBT, a Nadine, diz que se fosse fora da área era falta, porque houve uma carga, houve um contato com o braço. Só que o Valencia dá uns passos para frente, não teria sido suficiente para ser pênalti. Mas eu acho discutível, porque se tu dá aquele pênalti, o Inter podia ter feito 2-0 e ter ido muito à frente. Não acho que isso passou só pela arbitragem, mas eu acho que a arbitragem esteve perdida em alguns momentos. Mas também não acho que a arbitragem é a grande responsável pela derrota do jogo de hoje, tá? A arbitragem não é a grande responsável pela derrota do jogo de hoje. Eu já falei aqui que eu vou considerar, tá? Eu vou considerar todo esse tempo aí, eu vou considerar toda essa questão para fazer toda e qualquer crítica. Mas, talvez eu esteja errado, mas eu me lembrei, tá? Eu me lembrei daquele jogo contra o Atlético Goianiense. Eu me lembrei de Internacional e Atlético Goianiense. É um Inter que, quando as coisas não acontecem como o Internacional quer, o Inter se desespera, o Inter sai fazendo tudo errado, o Inter trava no jogo e fica numa rotação de passes e lança para a área e não consegue. E simplesmente trava. Simplesmente a bola chega na área, a zaga tira. E não se renova, não inova, não arrisca. Um Internacional que me lembrou muito o que foi contra o Atlético Goianiense. O que foi até mesmo, quem sabe, no jogo lá da primeira ida da Sul-Americana contra o próprio Belgrano, que foi 0-0. Um Inter sem muitas... sem muitos, como é a palavra... agora me faltou a palavra, mas o Internacional que não tinha muitas coisas assim... o Kudê olhava e não tem onde tirar. Não consegue trazer nada de novo. Não consegue trazer nada novo pro time. Não consegue trazer nenhuma solução, sabe? O Inter que se ficou fadado à derrota e seguiu. E o Kudê não conseguiu trazer soluções, o Kudê não conseguiu inovar, o Kudê não conseguiu dar uma vida pro time no segundo tempo ter uma atitude diferente. Eu acho que o Alário tinha que ter entrado antes. Em um Inter que não conseguiu tirar a vida, não conseguiu tirar nenhum resultado. O Internacional que simplesmente sentou e aceitou a derrota. O Internacional que não, sabe, não teve garra. Não foi. Então acho que é por isso que se passa o jogo, cara. Agora, e por isso que o tempo parado vale de avaliação. Porque o Inter, hoje, esse jogo me lembrou muito do que o Inter já vinha sendo na temporada. Esse jogo trouxe velhos problemas do que o Inter já foi nessa temporada. Com falhas de René, um Inter que o Kudê não tem muitas... parece cartas na manga ou segundas tentativas caso a primeira dê errado, não consegue trazer soluções, um Inter que parece que aceita a derrota e quando as coisas não acontecem como quer se perde no jogo, talvez os jogadores mal posicionados, talvez o Valencia não está bem colocado na posição que tem que ser, Alan Patrick sumido, né? Parece o que a gente já viu do Inter nessa temporada. Mas é claro que considerando a pausa, considerando também que foi um jogo meio picotado da arbitragem, que a arbitragem foi mal, qual é o verdadeiro Inter? Talvez isso a gente vai ver contra o Cuiabá, talvez isso a gente vai ver contra o próprio Delfim e Tomayapo, mas foi uma postura que eu acho que o torcedor não queria de cara ter essa postura assim que teve, né? E agora, matematicamente, o Belgrano confirma a primeira colocação,
o Inter só pode permanecer na Sul-Americana indo para os playoffs. E vai pegar os terceiros colocados da Libertadores, ainda se não perder pro Delfim. Porque se perder pro Delfim, aí já era. Então o Inter precisa, no mínimo, empatar com o Delfim e ganhar do Tomayapo. Esse é o mínimo que o Inter precisa fazer. Porque o Delfim ganhou do Tomayapo agora. Então o Inter vai ter outra decisão, que agora vai ser contra o Delfim, valendo vida nos playoffs. Que isso foi também por erros do Inter, que lá no começo teve 2 empates contra o Delfim e contra o Belgrano e contra o Tomayapo. E aí não dá para te ajudar. Agora, é claro, eu acho que tem que se levar muita coisa em consideração. Mas não é o começo, não é o início, não é a volta que o torcedor queria ter, tá? É isso, pessoal. Tamo junto, valeu. Durante a semana, mais conteúdo aqui no canal relacionado a Inter, relacionado a Barcelona. Eu quero fazer um vídeo sobre o Hansi Flick, mas o Barcelona ainda não anunciou ele oficialmente. Não sei se dá pra gente ver se eu posto esse vídeo na quarta ou na quinta. A gente vê aí, tá? Tamo junto, valeu, Dani Entrevista Barça.